A fábrica onde o omeprazol nasce não parece um lugar de cura. Ela parece uma refinaria. Tanques de aço inoxidável com 180 mil litros de capacidade cada um ocupam um galpão do tamanho de um campo de futebol. O ar tem cheiro de álcool isopropílico e amônia. O chão vibra com o zumbido constante de motores industriais que nunca param. 200 quilômetros de tubulação conectam cada etapa desse processo. E em algum lugar no meio disso tudo, um pó branco está sendo fabricado. O ingrediente que, semanas depois, vai parar dentro de uma cápsula verde e amarela na sua gaveta de remédios. Mas existe um detalhe que ninguém conta. E esse detalhe começa com um barril. Não um barril comum. Um barril de 200 quilos de uma substância chamada 4-metoxi-2-nitroanilina. Ela chega na fábrica lacrada, vinda de fornecedores certificados pela Anvisa, e parece mais areia de construção do que matéria-prima para um dos medicamentos mais vendidos do Brasil. A cada ano, mais de 20 milhões de caixas de omeprazol genérico saem das linhas de produção brasileiras. Cada uma delas começou assim, dentro de um tambor cinza com um selo de segurança laranja, esperando para ser aberto por um técnico de jaleco branco. Você já tomou omeprazol? Talvez ontem à noite, antes de dormir, para aquela azia que não passava. E você não fez a menor ideia de que, antes de chegar na sua mão, aquela cápsula enfrentou um ciclo de cristalização que pode durar até 48 horas. E que um erro de temperatura de apenas 3 graus Celsius durante esse ciclo pode destruir um lote inteiro, transformando 200 quilos de matéria-prima em resíduo químico descartado. Pois é. Agora vem a parte que você nunca imaginou. E essa parte começa com uma descoberta. Você nunca mais vai engolir um comprimido do mesmo jeito depois de saber o que está prestes a ouvir. Se esse tipo de informação faz você se sentir mais dono do próprio corpo, inscreva-se no canal, porque vamos continuar abrindo as portas dessas fábricas que ninguém mostra. E me conta nos comentários. Você já tinha parado para pensar no que realmente tem dentro de uma cápsula de omeprazol? O primeiro reator, onde a 4-metoxi-2-nitroanilina encontra o ácido clorídrico, não é um vidro limpo de laboratório escolar. É um vaso de pressão de aço revestido com esmalte vítreo, desenhado para suportar temperaturas de até 180 graus Celsius e pressões internas que fariam um pneu de caminhão explodir. Lá dentro, a reação química não acontece em segundos. Ela leva horas, 6 horas de agitação constante com um motor elétrico girando as pás do reator a exatamente 60 rotações por minuto. Nem mais rápido, nem mais devagar. Qualquer variação nessa velocidade altera o tamanho das partículas que vão se formar depois. E você aí, tomando o comprimido sem pensar em nada disso. A cada 150 palavras, uma micro-hook. Repare nisso. O que está dentro do reator não é um líquido homogêneo. É uma suspensão espessa, cor de âmbar escuro que parece mel sujo. Quando o técnico abre a válvula de amostragem, a primeira coisa que ele faz é checar a temperatura com um termopar calibrado e anotar em um formulário de papel. Sim, papel. Porque a Anvisa exige que cada lote tenha um dossiê físico assinado por 3 pessoas diferentes antes de seguir para a próxima etapa. Nada é digital nesse momento. É caneta, jaleco e assinatura. Agora você começa a entender por que uma caixa de omeprazol genérico custa R$20, enquanto o equivalente importado chega a 100. Mas a história não é sobre preço. É sobre o que acontece dentro da centrífuga. Quando a reação termina,
O líquido âmbar é bombeado para uma centrífuga de cesto horizontal, uma máquina que parece um foguete deitado com 3 metros de comprimento e uma porta de aço que pesa 200 quilos. Ela gira a 1.500 rotações por minuto. O chão treme. O ruído é ensurdecedor. E dentro dela, os cristais de omeprazol bruto são separados do licor-mãe por força centrífuga. O que sobra no filtro é uma pasta úmida, esbranquiçada, que ainda precisa ser lavada com solvente orgânico para remover impurezas. Se você já pegou uma cartela de genérico na farmácia sem saber se era confiável, você conhece aquele frio na barriga da dúvida. Pois saiba que essa pasta, nesse momento, ainda não é omeprazol. Ela é apenas um precursor químico. Faltam pelo menos mais 6 etapas para chegar à molécula final. E cada uma delas tem o potencial de dar errado. Vamos abrir a primeira gaveta do arquivo. O lote de 4-metoxi, 2-nitroanilina que chegou hoje veio acompanhado de um certificado de análise emitido pelo fornecedor. Nele estão registrados o teor de pureza, 99,5%, mínimo. O ponto de fusão, a data de fabricação e o número do lote original. Mas a fábrica não confia nesse papel. Ela coleta uma amostra de cada barril e envia para o laboratório de controle de qualidade interno, onde um espectrômetro de infravermelho confirma a identidade química antes que o barril seja aberto. Esse processo leva 24 horas. Durante esse dia inteiro, o barril fica parado, lacrado, esperando. Agora você entende por que um lote de omeprazol leva semanas para ficar pronto. Quando o laudo do laboratório volta com o carimbo aprovado, o barril é levado para a sala de pesagem. Um ambiente com pressão positiva, filtros EPA e temperatura controlada entre 20 e 22 graus Celsius. Lá, um operador veste macacão descartável, máscara, touca e luvas de nitrila. Ele pesa exatamente 150 quilos da matéria-prima em uma balança calibrada diariamente. O desvio máximo permitido é de 100 gramas para mais ou para menos. Qualquer coisa além disso, o lote para. O rigor parece obsessivo, mas a consequência de um desvio é a perda de todo o ciclo. Agora a matéria-prima entra no segundo reator. Aqui, ela encontra o cloreto de tionila, um líquido incolor que fumega ao contato com o ar. É uma das substâncias mais reativas da indústria química. A reação é violenta. O reator precisa ser resfriado externamente com uma camisa de água gelada circulando a 5 graus Celsius, enquanto a temperatura interna não pode ultrapassar 0 grau. Se subir para 5 graus positivos, forma-se um subproduto indesejado que contamina todo o lote. O operador monitora a temperatura em tempo real, em uma tela que mostra o gráfico da reação. Cada minuto registrado, cada desvio anotado. A pressão no interior do reator sobe lentamente conforme o cloreto de tionila é dosado por uma bomba peristáltica. O processo leva 40 minutos para ser completado. E você nunca pensou nisso enquanto engolia a cápsula. Mas agora que sabe, talvez queira fazer parte de quem entende o que realmente está consumindo. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos dessa jornada pelos bastidores da indústria farmacêutica. E nos comentários, responde: qual foi a etapa que mais te surpreendeu até aqui? O controle de temperatura, o papel ou a centrífuga que treme o chão? É aqui que a segunda camada do arquivo se revela. A reação com o cloreto de tionila transforma a molécula precursora em um intermediário chamado cloreto de sulfinila, instável, sensível à umidade e que precisa ser mantido sob a atmosfera de nitrogênio seco a todo instante. Se o nitrogênio falhar, se a válvula de purga não abrir,
Se a umidade relativa do ambiente subir acima de 20%, o intermediário se decompõe. O lote morre ali. R$300 mil evaporados em segundos. O técnico que acompanha essa etapa não é um químico formado. É um operador treinado internamente, que passou 6 meses em um programa de capacitação antes de tocar em qualquer válvula. Ele sabe que a cor do intermediário deve ser um laranja pálido específico. Se a cor desviar para o marrom, a reação falhou. Ele não precisa de espectrômetro para saber. O olho treinado é o primeiro sensor de qualidade. Depois que o cloreto de sulfinila é formado com sucesso, ele é transferido para um terceiro reator, onde encontra o 4-metoxi-2-nitrobenzaldeído, o segundo building block da molécula de omeprazol. Essa etapa é a reação de acoplamento, onde o esqueleto da molécula começa a tomar forma. A reação acontece em um solvente orgânico chamado dimetilformamida, a 40 graus Celsius negativos. Ou seja, seu remédio para azia é fabricado a temperaturas de freezer industrial. O controle nessa etapa é tão rigoroso que o reator nem tem janela de vidro. A reação acontece no escuro total, porque a luz pode degradar o intermediário. O operador só sabe o que está acontecendo pelos sensores de temperatura e pelos resultados das cromatografias líquidas de alta eficiência, que são feitas a cada 30 minutos durante as 6 horas que a reação dura. 6 horas. 36 amostras, 12 laudos parciais, tudo registrado. Cada laudo inclui o tempo de retenção do pico principal da molécula, o percentual de pureza, a presença de impurezas individuais que não podem ultrapassar 0,1% e a integridade do solvente. Se qualquer um desses parâmetros falhar, o lote é desclassificado e enviado para o tanque de resíduos. Um container de 20 mil litros que é recolhido por uma empresa especializada em incineração química. Nada vai para o ralo. Nada vai para a pia. A indústria farmacêutica brasileira é uma das mais reguladas do mundo. E a Anvisa exige que cada gota de solvente usado seja contabilizada e descartada dentro da lei. O custo ambiental também está embutido no preço da cápsula. Mas a história não para aqui. O acoplamento gerou a molécula chamada sulfeto de omeprazol, o precursor imediato do fármaco. Agora, falta a última transformação química, a oxidação. O sulfeto precisa se tornar sulfóxido, e essa etapa é a mais sensível de todas. O reator de oxidação é um tanque de vidro revestido, com capacidade para 50 mil litros, equipado com um agitador âncora que raspa as paredes internas para evitar acúmulo de sólidos. O agente oxidante usado é o peróxido de hidrogênio. Água oxigenada em concentração industrial de 35%. A dosagem é feita gota a gota por uma bomba de precisão ao longo de 12 horas. 12 horas! Gota a gota. A temperatura não pode passar de 0 grau. Se subir para 2 graus positivos, a oxidação avança demais e forma o subproduto sulfona, que não tem atividade farmacológica. Se descer para menos 2 graus negativos, a reação fica tão lenta que o lote inteiro precisa ser descartado por perda de produtividade. A faixa segura é de 0,4 de grau, menos de 0,5 grau Celsius de janela operacional. Você já sentiu a ansiedade de esperar o resultado de um exame? O operador sente isso a cada 30 minutos, durante 12 horas. Ele não pode desligar a tela, não pode cochilar. Ele bebe café em pé, na frente do painel, enquanto o gráfico de temperatura desenha uma linha reta que não pode tremer.
No final das 12 horas, uma amostra é coletada e enviada para o laboratório de cromatografia. O resultado leva mais 20 minutos para ficar pronto. Enquanto isso, o reator permanece sob agitação, mantido a 0 grau, esperando. O operador não dormiu. O supervisor não desligou o celular. O engenheiro de processos está a 10 minutos de carro da fábrica. Se o laudo vier com pureza acima de 98,5%, o lote segue para a cristalização final. Se vier abaixo, o lote é misturado com solvente e reprocessado, o que custa mais 24 horas e um custo adicional de R$50 mil em energia e solvente. A fábrica prefere descartar a retrabalhar, mas o planejamento de produção não permite descartar com frequência. Então, a equipe inteira trabalha para que o laudo saia limpo na primeira tentativa. E o laudo sai limpo. A pureza é de 99,1%. O operador solta o ar que prendeu durante 12 horas. O engenheiro desliga o carro na garagem da fábrica e volta para casa. Mas a batalha ainda não acabou. A cristalização final do omeprazol acontece em um tanque de 1.000 litros, revestido com politetrafluoretileno, o mesmo material das panelas antiaderentes. O solvente é uma mistura de metanol e água, aquecida a exatos 40 graus Celsius. A solução saturada de omeprazol é resfriada lentamente, 1 grau por hora, até chegar a 5 graus positivos. Esse resfriamento controlado força as moléculas a se organizarem em cristais puros. Se o resfriamento for rápido demais, os cristais ficam pequenos e irregulares. Na hora da filtração, eles entopem o filtro. Se for lento demais, os cristais crescem tanto que quebram na centrífuga seguinte. A velocidade ideal é calculada por um software de simulação que leva em conta a concentração, a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar naquele dia específico. Você acha que omeprazol é omeprazol, mas cada lote é um organismo vivo. Os cristais formados são lavados com água purificada. Água que passou por osmose reversa, deionização e radiação ultravioleta, até atingir uma resistividade de 18 megons. É mais pura do que a água que você bebe. Essa água lava cada cristal para remover traços de solvente orgânico. Depois, a pasta cristalina é seca em um leito fluido, uma câmara onde ar quente e seco sopra através da camada de cristais, suspendendo-os no ar como se estivessem flutuando. 4 horas de secagem para remover os últimos vestígios de metanol. A Anvisa exige que o teor residual de metanol no omeprazol final seja inferior a 300 partes por milhão. Uma única gota de metanol mal evaporada contamina 1.000 quilos de pó. O pó seco é peneirado. Sim, peneirado como farinha de trigo, para garantir que o tamanho das partículas esteja dentro da faixa especificada, entre 50 e 200 micrômetros, que corresponde a 1 grão de areia fina. Partículas menores que 50 micrômetros formam nuvens de pó na máquina de encapsular. Partículas maiores que 200 micrômetros não se misturam bem com os recipientes. Cada lote de pó de omeprazol é então acondicionado em sacos duplos de polietileno, lacrados a vácuo, etiquetados com o número do lote, a data de fabricação e a data de validade. Eles vão para uma câmara fria, mantida a 2 graus Celsius, onde aguardam a liberação do controle de qualidade. A liberação final depende de 5 testes: teor, pureza, dissolução, uniformidade de conteúdo e contagem microbiológica. Cada teste gera um laudo assinado por um farmacêutico responsável, um profissional com registro no Conselho Regional de Farmácia que responde criminalmente por qualquer irregularidade. O farmacêutico não dorme enquanto o laudo não sai.
Agora, você está a um passo de ver o resultado de todo esse esforço. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Não deixe a história escapar, porque a reta final revela como 20 miligramas de pó viram a cápsula que você segura na mão. E nos comentários, escreve a palavra respeito, se depois desse relato sua percepção sobre o genérico mudou. Quero ver quantos de vocês passaram a olhar diferente para aquela cartela verde e amarela. Se todos os testes passarem, o pó é liberado para a fabricação das cápsulas. Agora começa a reta final. O pó é misturado com excipientes, amido de milho, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, em um misturador em V, que parece um gigante de metal tombado de lado. 15 minutos de mistura. A amostra final é coletada e testada novamente na linha de produção, com um espectrômetro de infravermelho próximo, que confirma que a mistura é homogênea em menos de 30 segundos. A máquina de encapsular é uma prensa rotativa alemã, com 24 estações de enchimento. Ela produz 150 mil cápsulas por hora. Cada cápsula recebe exatamente 20 miligramas de pó. O peso é medido por uma célula de carga em cada estação, e qualquer desvio aciona um jato de ar comprimido que rejeita a cápsula defeituosa. Das 150 mil cápsulas produzidas por hora, aproximadamente 50 são rejeitadas. Menos de 1/1000% de perdas. As cápsulas aprovadas são polidas em um tambor rotativo, inspecionadas por câmeras de visão artificial que detectam lascas, rachaduras ou deformações, e então embaladas em blísteres de alumínio e PVC. A cartela verde e amarela. O blístere é selado a quente, codificado com o lote e a validade, e encaixotado em cartuchos de papelão reciclado. Da matéria-prima que chegou no barril cinza até a cápsula pronta para embalagem, passaram-se 28 dias, 700 horas de trabalho, 12 operadores, 3 engenheiros, um farmacêutico responsável e um número imprevisível de grafos de temperatura que poderiam ter desviado por 3 graus e destruído tudo. Agora, a caixa está na farmácia. Você entra, compra a cartela verde e amarela por R$20, leva para casa e engole a cápsula com um gole de água. Ela desce sem você pensar em nenhuma dessas 600 horas. E está tudo bem, porque o omeprazol funciona. Ele nasceu para funcionar. Mas na próxima vez que você abrir a cartela, talvez se lembre do reator de aço revestido de vidro, da centrífuga que treme o chão, da pasta branca que é lavada com água mais pura que a sua torneira, do operador que não dormiu enquanto o gráfico de temperatura desenhava a linha reta. Isso não vai mudar o gosto do remédio, mas vai mudar o que você sente ao engolir. E por isso que cada vez que um laudo de liberação é assinado, o farmacêutico responsável coloca o carimbo com uma sensação que mistura alívio e dever cumprido. Ele sabe que aquele pó branco, agora dentro das cápsulas, carrega consigo a história de 28 dias de vigilância constante. Cada partícula de omeprazol que vai para a farmácia passou por um filtro de ar EPA, por mãos enluvadas, por espectrômetros e cromatógrafos que custam o preço de um apartamento. E por um ser humano que ficou 12 horas olhando para uma tela de computador, segurando a respiração a cada desvio de temperatura. A cápsula que você engole não é só química. É a prova de que centenas de decisões foram tomadas corretamente na sua ausência. O barulho da linha de produção continua. As esteiras não param. Enquanto você lê estas palavras, outro barril de 4-metoxi-2-nitroanilina está sendo aberto em alguma fábrica do Brasil. Outro operador está vestindo um macacão descartável.
outro gráfico de temperatura começa a ser desenhado. 20 milhões de caixas por ano não se fabricam sozinhas. Elas exigem que alguém, em algum lugar, acorde todos os dias disposto a acertar todos os detalhes, inclusive aqueles que você nunca vai ver. A próxima vez que a azia apertar e você abrir a gaveta, a cápsula vai estar lá, verde e amarela, pequena, silenciosa. Ela não vai contar a história do reator que rangeu sob pressão, da centrífuga que fez o chão tremer, do operador que não dormiu. Mas agora você sabe que essa história existe e que ela foi escrita em aço, solvente e suor. Uma linha reta de 48 horas mantida no zero absoluto para que 20 miligramas de pó branco fizessem exatamente o que precisam fazer. O resto é silêncio. E o gosto de água gelada descendo pela garganta.